Isso aí, galera, bora lá para mais um rerun. A galera que acompanha hoje o canal não acompanhou boa parte desses vídeos mais antigos e tem muita coisa legal aqui no canal. O algoritmo não oferece isso, então eu vou oferecer para vocês. Beleza? Então era isso. Não esqueçam o like, não saiam desse vídeo porque tem conteúdo muito bacana e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Estamos no ar, espero que o áudio esteja tudo ok. Tá bastante quente aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, então se eu começar a suar, me desculpem, não tenho muito o que fazer, é isso ou o barulho do ventilador. Estamos começando aí mais um Precisamos Falar. Hoje o programa vai ser um pouco mais longo do que o de costume, eu acredito. O roteiro ficou um pouco mais extenso, eu vou tentar me ater bastante a ele. Enquanto a galera vai sendo notificada e vai começando a chegar aqui na nossa live, eu aproveito para pedir para todo mundo deixar seu like, convidar os seus amigos para acompanhar aqui a live junto com a gente. Aproveito também para lembrar que todo o conteúdo aqui do canal é um oferecimento dos nossos apoiadores, sem eles eu não poderia manter a programação. Então agradeço demais a todo mundo que colabora e peço para você colaborar também, caso você possa, caso você queira. Tem também o meu curso em parceria com o Classe Esquerda, que é uma maneira de aprimorar, de estudar, de melhorar a militância. Também vamos falar sobre isso hoje, na verdade é a essência do Precisamos Falar de hoje. Tem ali o link no comentário fixado. Se você quiser comprar a caneca aqui do canal, que também é uma forma de ajudar a manter o canal, também tem o link no comentário fixado. Sem mais delongas, gente, eu idealizei esse vídeo a partir de uma ideia de autocrítica, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é para fazer uma autocrítica centrada em mim. Aliás, não é essa a proposta desde o início aqui do canal. Vou ter que revisitar algumas dessas coisas para que vocês entendam. Mas a partir dessa autocrítica, a partir de uma reavaliação da própria prática, eu busquei construir um entendimento que eu acho que é necessário que a gente converse aqui. Por isso eu acho que a gente precisa falar dessas coisas. Então, o vídeo de hoje ele é baseado primeiro nessa primeira parte de autocrítica, onde eu vou fazer a reavaliação de algumas coisas da minha prática, mas não, como eu disse, centrado na minha pessoa, e sim, a partir da minha prática, a partir das minhas leituras, como que eu posso ajudar na construção do debate de um movimento revolucionário, que ao cabo é onde a nossa discussão vai chegar. Então essa primeira parte, que começa com essa autocrítica, vai contar com uma reflexão baseada na obra do Lenin, que é essa aqui, que a minha edição é da Expressão Popular, Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. E dessa primeira parte, então, vai decorrer a segunda parte, que é buscar respostas para as reflexões que eu quero aqui construir junto com vocês ao longo dessa primeira parte. E aí sim, essa segunda parte, então, um pouco mais baseada nessa outra obra aqui do Lenin, até essa aqui é novinha, a edição que eu tinha aqui é da Martins Fontes, essa aqui é uma edição nova da Boitempo, bem mais bacana de ler. Tô aqui fazendo um merchan. E, bom, espero que fique claro, é um papo, por isso até a ideia de fazer ao vivo. Vou tentar me ater ao roteiro. Então senta o dedo no like, convida todo mundo, porque a ideia é desconstruir algumas coisas a partir desse primeiro momento de autocrítica e depois ajudar a construir outras. Bom, então, gente, primeira coisa, como eu disse, tudo começa a partir de uma reflexão da minha própria prática, né? E aí eu tive que avaliar algumas coisas. Primeiro, a minha inexperiência como militante. É natural. Eu tenho uma experiência como professor, mas como militante são 6 anos, mais ou menos. E isso, evidentemente, traz um peso para a forma como as coisas foram se construindo ao longo destes 6 anos que eu estou para completar aqui de YouTube
em fevereiro, que coincide com os 6 anos e pouco que eu tenho de militância, uma vez que a minha militância efetivamente começou um pouquinho antes do canal. Isso pesa, como a gente vai ver. Por quê? Porque falta uma tradição na organização partidária, que é uma das questões centrais do nosso papo de hoje. Também nessa primeira parte da reflexão sobre a minha prática, além da questão de avaliar que eu erro muito, porque eu não tenho essa experiência militante, não tenho também uma experiência teórica, uma base teórica forte. Eu passei pela academia, tenho uma graduação, passei por 2 cursos de pós-graduação, porém, não consegui, vamos dizer assim, seguir neste caminho, e falta também, se você não tem uma orientação, uma linha de pesquisa bastante clara, uma pesquisa da vida toda, você também acaba correndo o risco de misturar as coisas, de fazer confusões. Não há problema na questão de ser autodidata, eu acho que não é isso, você que está me assistindo também segue esse caminho. Não, eu aprendo muita coisa e consigo decodificar muita coisa. Porém, evidentemente que se nós não fizermos uma reflexão sobre qual o caminho que a gente está tomando, e como que a gente faz a interlocução dessas diferentes linhas que a gente acaba lendo quando acaba buscando uma formação fora do ambiente acadêmico, que busca organizar essa formação em linhas de pesquisa, em caixinhas que muitas vezes limitam, mas também auxiliam. O processo tem que ser entendido, vamos dizer assim, como um processo dialético mesmo, né? Uma troca onde uma coisa vai alimentando a outra e não apenas um processo de acumular leituras. Então eu fiz essa reflexão a respeito de tudo que eu vim lendo, vim construindo ao longo da minha carreira aqui e também da minha prática militante. E dentro disso, nesse filtro, é importante, ou foi importante para minha reflexão, pensar de onde eu estou falando, qual o meu lugar, né? E aí eu tenho que me identificar como pequeno burguês, ou pelo menos esse mundo é o mundo que eu vivo, e as limitações que a própria dinâmica da luta de classe durante toda a nossa formação, essas limitações que acabam impondo na nossa avaliação de uma melhor interpretação da realidade concreta, do movimento concreto, que é o que a gente tem que fazer para fazer a leitura correta e assim ter a melhor interpretação da teoria. Então vejam, foi a partir do questionamento de onde eu estou, de para quem eu estou falando, qual a plataforma que eu utilizo, quem que me assiste, em geral também pequenos burgueses, eu tenho acesso a esses dados, e como eu já repeti algumas vezes aqui, ter acesso a YouTube, streaming ilimitado ainda é algo que tem um recorte de classe no Brasil e está ligado a essa classe trabalhadora pequeno burguesa, que tem uma mentalidade específica do seu recorte de classe. Então tudo isso é importante para ajudar a colocar o pensamento no melhor lugar, vamos dizer assim. Então, esse foi o ponto de partida dessa reflexão que eu quero fazer aqui hoje. Então vejam que essa autocrítica, ela acaba se centrando numa dicotomia que aparece aí. Se eu quero falar, né, primeiro desses problemas da interpretação pequeno-burguesa da teoria, que vai cair no esquerdismo, que o Lenin fala lá, que nós já vamos entrar daqui a pouquinho, essa crítica que me levou a ter como centralidade uma dicotomia que aparece, que é uma dicotomia entre teoria e prática. Não adianta a gente ler a teoria, conhecer a teoria, né, ter acesso aos textos, se a gente não conseguir fazer a melhor análise desses textos e não conseguir colocar esses textos para a prática. Não pode haver nenhum tipo de dicotomia entre teoria e prática. Então, quando a gente fala em fazer a análise concreta do movimento concreto, é para que a gente tenha uma prática mais refinada no desenvolvimento de um movimento revolucionário que tem que ter por onde começar, e eu já vou entrar nisso. Então vejam, se
para encontrar dentro da própria autocrítica a fórmula para separar o que é a colaboração enquanto propagandista, quanto militante na formação de uma vanguarda revolucionária, de um movimento revolucionário, o que é o esquerdismo. Então a gente vai partir neste primeiro momento das concepções. Toda a nossa live de hoje é centrada na obra de Lenin, basicamente nesses dois textos, mas primeiramente então vamos fazer uma centralização na questão do esquerdismo, né, a doença infantil do comunismo, e depois então, a partir dessas reflexões, vamos procurar compreender o que fazer diante deste primeiro momento de autocrítica, de reavaliação, com este olhar a partir daquilo que o Lenin nos ensinou lá no texto do esquerdismo. Então vejam, o ponto de partida da minha reflexão, que eu disse que eu busquei Lenin para me ajudar, é o perigo daquilo que Lenin chamou de revolucionarismo, que é um fenômeno estritamente pequeno burguês. Eu coloquei aqui, enquanto eu ia lendo, eu ia escrevendo, eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho que sintetiza bem o que eu estou querendo dizer. Porque neste ponto nós temos que manter a conexão com a realidade para fazer a nossa análise e para ter a melhor interpretação do marxismo. Porque vejam, nós buscamos, a partir do método, fazer uma análise da sociedade de forma científica. Só que vejam, o cientificismo, nesse caso, consiste em compreender o movimento dos antagonismos no seio da sociedade, observando, as especificidades e a conjuntura. Vou repetir, o cientificismo, esse nosso método, consiste em compreender o movimento dos antagonismos no seio da sociedade, observando as especificidades e a conjuntura. Portanto, não nos cabe idealizar a luta pelo socialismo. Porque se nós fizer isso, nós vamos correr o risco de desconectarmos a nossa prática da realidade. Ou seja, nós vamos começar a desconectar aquilo que a gente está defendendo daquilo que o povo pode enxergar. Começa a se criar um marxismo sem povo. É perigoso isso. E é assim que se desenvolve o revolucionarismo. Porque, veja, eu falo muito aqui que há um processo que eu chamo de alienação que dificulta o entendimento da classe trabalhadora, daquilo que a gente precisa que ela entenda, que é o tal ganho de consciência de classe. Só que eu tenho que entender, e Lenin nos lembra disso, que a alienação, por outro lado, não há uma passividade, há uma inteligência emocional que faz com que o povo perceba a exploração. O povo percebe que é explorado. O que acontece é que os aparatos de dominação ideológica mistificam essa percepção e a visão que pode ser construída a partir dessa percepção. Estão entendendo? Bom, qual é o esquerdismo nisso, né? A gente já está começando a desenrolar esse novelo aí, falando desse revolucionarismo. Mas vamos entender da seguinte maneira. O objetivo é fazer a análise concreta das situações concretas e aplicar a dialética na propaganda. Propaganda no sentido que Lenin vai nos dizer nos textos, né? Ou seja, propaganda da teoria decodificada, é decodificar a teoria, né? Então eu também coloquei aqui uma outra coisa que eu anotei que eu acho que ajuda a explicar. Por exemplo, a classe trabalhadora, para elevar o nível de consciência, precisa se confrontar com os antagonismos do sistema burguês. Aí a gente já começa a entender o caminho que deve ser levado adiante. Então temos que ocupar os espaços do sistema burguês. Então quando eu digo que o esquerdismo também acaba advogando não vote,
não participe do parlamento, não participe do sindicato. Não, nós temos que ocupar esses espaços, mesmo sabendo que esses espaços são espaços corrompidos. E aí, ainda dentro dessa parte do que a gente tem que procurar entender se a gente quer fortalecer um movimento revolucionário, enquanto propagandista ou agitador, a gente tem que entender que não é da iluminação de revolucionários, detentores da mais fina interpretação da obra marxiana, que vai nascer a melhora na consciência de classe. Isso depende do partido. Veja, a primeira vez que eu estou falando em partido. Porque também tem isso, né? Dentro desse revolucionarismo que acaba discutindo os textos de Marx com uma preocupação em interpretação, em análise e discussão, mas sem análise concreta do movimento concreto. E aí o que acontece? Você começa a agir de maneira contraproducente e cria uma série de barreiras que é esse revolucionarismo sem povo, sem base, sem diálogo com a classe trabalhadora. Vou seguir aqui porque eu não quero adiantar, porque o roteiro tá bacana, então a gente tem que seguir por aqui. Se você não deixou seu like, deixe seu like. Então, temos que desenrolar melhor essa questão do esquerdismo. Então, vejam, o objetivo deve ser, pelo menos, a organização para elevar o nível de consciência a partir da exploração das contradições no seio da burguesia. Essa é a forma que a gente tem que proceder. O papel do estudo, vejam que é importante, o papel do estudo e, portanto, da vanguarda teórica não pode ser um papel excludente. Onde é que está o perigo? Por isso que eu não queria adiantar. O perigo está em negar a tática em nome da estratégia. Isso é a síntese do revolucionarismo que o Lenin fala. Se busca o fim, mas se desconecta a tática da realidade. Sabe, aí começa aquela história, mas tem que ser assim, tem que ser assado, isso não é marxismo. Começa a se colocar em caixinhas as coisas, sabe? E começa a ser produzido, a partir de então, um marxismo idealizado. É esse marxismo idealizado que eu chamo de marxismo sem povo. Estão entendendo? Quando Lenin diz assim, olha, o revolucionário tem que estar onde o povo está, não é que o revolucionário tem que ir até o povo, iluminar o povo. Não, o revolucionário ele nasce do seio do povo. Porque ele é parte do povo. Isso é o esquerdismo. Então se entra numa paranoia, discussão teórica, porque não é assim, não é assado, e não se para pensar com quem que está se dialogando. Qual a efetividade desse debate? Esse debate está sendo produtivo? Todo esse esforço de leitura, de discussão, de refinamento, ele está desaguando onde? Ou ele está desaguando no nada? Ou ele está desaguando apenas em afastar a classe trabalhadora que não entende nada, afastar possíveis quadros? Nós já vamos entrar nessa questão dos quadros e da base. Uma outra coisa que eu anotei aqui enquanto eu lia também, que eu acho que também ajuda a explicar o que eu estou tentando colocar aqui. Então, né? O esquerdismo consiste em não analisar a concretude das relações e sim negar, e assim, melhor dizendo, negar a tática em nome de um revolucionarismo deslocado da realidade. Torna-se, portanto, e esse é o ponto, a pregação de uma revolução sem base. E aí, eu vou apontar uma outra coisa que o Lenin traz para nós, que é a questão do espontaneísmo. Lembra que eu já falei um pouquinho da questão do partido. Nós vamos aos pouquinhos chegar nessa parte. Porque vejam,
Ora, é lógico, não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária. E quanto mais você refina a teoria revolucionária, mais você refina, mais você melhora a prática revolucionária. Então não me entendam mal quando eu estou falando daquela discussão ali, mas aquela discussão da interpretação da obra, que é uma obra incompleta, é uma obra que sugere muitas interpretações, é uma obra que depende de um certo tempo de contato, de estudo, para que as coisas comecem a ficar melhores. Então é natural que as pessoas errem, que se vulgarize as categorias. Os melhores quadros que se formaram ao longo de todos os processos revolucionários também já vulgarizaram. Faz parte do processo. Então temos que pensar assim. Há sim, portanto, um papel do intelectual. Há sim um papel do intelectual. Mas onde é que está o papel do intelectual nesse ponto aí? O papel do intelectual está no partido. Sabe por quê? Porque é o fórum da discussão teórica. É o melhor fórum da discussão teórica. É ali que deve acontecer a interpretação da realidade, a análise de conjuntura, a construção da tática. A tática é a tradução da estratégia para a política concreta. Isso é o partido que organiza. Então, o partido organiza isso, o partido organiza a propaganda que eu estava falando agora. Então estabelece o norte, porque sem isso, o que acontece? Começa a ser contraproducente, porque a discussão teórica, repare bem no que eu vou dizer agora, a discussão teórica não pode ocorrer no campo da propaganda. Estão entendendo? Porque sempre vai haver um debate teórico. Nós temos muitas vertentes da interpretação do marxismo. E a própria característica incompleta da obra sugere isso. Mas a discussão teórica aberta ao público, na esfera da propaganda, dos propagandistas do movimento revolucionário, ela é contraproducente. E reparem, isso tem a ver com a necessidade da organização do partido, porque sem esse norte que é dado pelo partido, que é o fórum para haver essas discussões, se cai nesse espontaneísmo que é o germe do revolucionarismo, que é o esquerdismo. A doença infantil. Que gera, gente, um imobilismo. E como eu disse lá no início, o canal surge aqui a partir de uma ideia que eu tive para uma militância, que eu já tinha começado, e acabou que as outras coisas não deram certo, e o canal acabou me levando para este lugar que eu estou. Bom, então, se o movimento da realidade me colocou no lugar onde eu estou, eu tenho que, a partir desta posição, assumir a condição de propagandista, às vezes agitador, estudar, refinar, e a partir da minha prática, a partir dessa minha autocrítica, que é essa parte que a gente ainda está discutindo, compreender que, e esse é o ponto que eu quero aqui ajudar nessa construção com vocês, sem uma base partidária, sem participar dessas discussões sob orientação do fórum adequado para isso, eu caio nesse espontaneísmo, que é esse revolucionarismo, que é o mesmo esquerdismo infantil que eu critico. Estão vendo como é fácil cair? Lembra lá que eu falei no início da live a dicotomia teoria-prática? Mesmo sabendo de tudo isso. Então o esquerdismo não é só também, tem sim que ocupar os espaços no parlamento burguês, tem sim que ocupar os espaços nos sindicatos e etc. Não é só isso, é também essa compreensão da necessidade de uma organização partidária. Então qual o ponto dessa discussão? É preciso acertar na tática, senão nós não vamos nunca levar uma revolução adiante. Então, sem acertar na tática, não há perspectiva de vitória. Por quê? Porque os aparatos de dominação burguesa, em geral, são organizados. Então, vamos falar de tática.
Também aqui dentro das anotações que eu fiz, reparem, encontrar nas organizações espontâneas dos trabalhadores que sentem a exploração e por isso se organizam os espaços de construção do Partido Revolucionário. Agora vamos começar a falar, juntar as coisas, tá? Porque eu já disse o seguinte, olha, para acertar a tática, nós temos que ter um fórum adequado para discussão teórica e para aprimoramento teórico. Para o estabelecimento da tática, para ser o norte dos agitadores, dos propagandistas, para não gerar confusão e assim aproveitar melhor os antagonismos no seio da burguesia e assim elevar o nível de consciência da classe trabalhadora. Para isso precisamos de um partido, então temos que formar um partido revolucionário. Estão entendendo? Então o que eu quis dizer com esta frase aqui, com esta anotação? Ora, como formar este partido? Nós temos organizações de trabalhadores que acontecem espontaneamente porque eles sentem essa exploração. Então eles se organizam. Existem os espaços de construção do Partido Revolucionário, que são os espaços de organização da classe trabalhadora, mesmo que sejam os espaços burgueses. Porque esses espaços burgueses, eles não são uma concessão da burguesia, eles são uma conquista da classe trabalhadora, que sente a exploração e busca a organização, ainda que mistificada pelos aparatos de dominação burguesa, que subvertem essas organizações, que corrompem essas organizações, mas não importa. É nessas organizações que nós vamos encontrar algum nível de consciência de classe. E sem algum nível de consciência de classe, nós não vamos encontrar a forma de construção do Partido Revolucionário. Quer ver? Outra coisa que eu escrevi enquanto eu lia. Lembrar que os espaços de atuação política são pequeno-burgueses. Então, são reacionários, são reformistas. Mas são os espaços constituídos e são onde o trabalhador está. Tais espaços devem ser, portanto, objeto da nossa disputa. Nós temos que disputar estes espaços. Isso inclui os partidos estabelecidos. Lembra que agora eu estou na parte de tentar mostrar a importância do partido e a construção do partido, e vocês vão ver que eu não estou falando de qualquer partido, eu não estou falando do partido enquanto o partido da institucionalidade liberal burguesa. Esses partidos da institucionalidade liberal burguesa, nós temos que disputá-los no seu interior e podemos ocupar todos eles do campo mais à esquerda, do campo que nós podemos aqui classificar vulgarmente como campo progressista. E isso não é contraditório à formação de um partido revolucionário popular de vanguarda, que é o que nós precisamos. Então, significa ocupar todos os espaços de organização da classe trabalhadora, significa ocupar os partidos burgueses, os partidos da institucionalidade liberal burguesa. Então, ao longo deste processo, da construção do partido para o estabelecimento de uma melhor tática, inevitavelmente nós teremos que passar por políticas de alianças. E é outra coisa que o esquerdismo nos cega, nos impede de traçar melhor uma política de alianças. Porque é lógico que não se faz aliança com quem tem o mesmo objetivo. Não seria uma aliança, seriam companheiros de luta. Então qual o critério? O critério é a elevação do nível de consciência da classe trabalhadora. Se conjunturalmente, porque a aliança é sempre conjuntural, o objetivo de elevação do nível de consciência está sendo atingido, não acontece nenhum recuo no nível de consciência, e não significa diretamente. Você pode fazer uma aliança que não apareça visivelmente de que forma que vai haver uma elevação do nível de consciência, mas pode
tal aliança garantir um espaço que no segundo momento promova essa elevação. O critério é nem um passo atrás e que a aliança garanta agora ou daqui a pouco, em função da própria aliança, uma elevação no nível de consciência. Então vejam, a tática e as condições de luta não dependem da vontade dos revolucionários. Não é porque se analisa de um jeito, olha, é assim, eu estou dizendo que é assim, então agora vai ser... Não existe isso. Depende das condições concretas da classe trabalhadora e, é claro, dos antagonismos de classe. Sabe quando eu repito aqui, todo domingo, os antagonismos estão expostos, temos que utilizar este momento como um momento pedagógico. Não é no sentido de doutrinar a classe trabalhadora, olha aqui, eu vou exercer a pedagogia porque eu vou ensiná-los. Não, é isso, é aproveitar esses antagonismos que evidentemente sempre acontecem porque o sistema capitalista é contraditório em essência. Então esses antagonismos eles são recorrentes e de tempos em tempos eles ficam mais expostos durante as crises cíclicas do capitalismo. Então é nestes momentos que nós temos que aproveitar a exposição desses antagonismos para fazer a nossa propaganda revolucionária, para formar a nossa vanguarda revolucionária, para formar o nosso partido revolucionário, elevando o nível de consciência da classe trabalhadora. Vejam, tudo isso que eu disse até agora, eu fiz como reflexão, como produto da minha reflexão a partir desta autocrítica. De onde eu estou falando, como eu me constituí até aqui, qual o espaço que eu ocupo nesta luta por maior consciência de classe. E eu, a partir do entendimento que devo ocupar um espaço enquanto propagandista, colaborando para a formação desta vanguarda revolucionária, deste partido, deste movimento, a partir disso é que eu fiz essas reflexões. Só que não adianta apenas fazer essa reflexão de o que é o esquerdismo, como separar e como, portanto, juntar teoria e prática. É preciso perguntar a partir disso o que fazer. Então aí chegamos nessa outra obra maravilhosa de Lenin. Porque notem, nada disso que eu levantei aqui a discussão com vocês pode acontecer sem um partido. E como eu disse, não se trata de qualquer partido. Nós estamos falando aqui do Partido Revolucionário de Vanguarda. O Partido Revolucionário de Vanguarda não é um partido burguês. Isso tem que ficar muito claro. Ele não está submetido à institucionalidade liberal burguesa, embora esteja, ou possa estar. Dependendo da conjuntura, às vezes ele está, às vezes ele não está, mas mesmo que esteja, ele não pode ser um partido burguês, porque se ele for um partido burguês, ele não é o Partido Revolucionário de Vanguarda, que nós precisamos construir. Este partido, ele só se constrói organicamente e é absolutamente necessário encontrar organização de trabalhadores já, vamos dizer assim, organizados. Organizações de trabalhadores já organizados. Então, é a partir dessas organizações que podem ser, inclusive, partidos burgueses. Sindicatos. Lembra que eu disse há pouco tempo, olha, temos que formar um partido revolucionário de vanguarda. E isso não é contraditório com a presença deste movimento revolucionário em outras organizações que são essas organizações fruto da espontaneidade da organização da classe trabalhadora que sente a exploração. Que são essas organizações deturpadas,
pela lógica liberal, pela infiltração, pela propaganda liberal e por aí vai. Só que, reparem, o partido nasce da elevação da consciência dentro desses espaços. É a partir daí que se pode encontrar as pontes que vão formar o Partido Revolucionário de Vanguarda. O que o partido faz? Ele parte da consciência dos trabalhadores e melhora isso. Então reparem na importância de um partido revolucionário e de um centralismo ideológico para avançar na consciência. Então, se nós temos que construir um partido, nós temos que partir da realidade concreta. O nível de organização, de consciência de classe existente nas formações onde o trabalhador está inserido, onde ele já tem algum nível de consciência de classe. A partir de então, temos que conectar isso ao movimento revolucionário. Porque quando a gente conectar isso ao movimento revolucionário, aproveitando o que já se tem, reparem, uma outra coisa que o esquerdismo faz a gente não enxergar é que quando a gente fala em partidos e espaços burgueses, não são necessariamente só os partidos formalmente constituídos, sindicatos, coisas assim. Tem muitos grupos, reparem bem no que eu vou dizer agora, que são as chamadas minorias, que nascem da organização das lutas anti-opressão, que também podem ser enquadrados como esses espaços. Então o que eu estou querendo dizer? Que dentro desses espaços, evidentemente, você vai ter muita coisa que é alvo da influência liberal. Ora, gente, é ideologia. Olha todos os aparatos de reprodução da ideologia liberal que são dominantes pelos motivos que não cabe a gente discutir hoje. Mas que, entendendo que a opinião da classe dominante é a opinião dominante, já se entende isso. Então, isso também são espaços que devem ser disputados, porque nestes espaços, organizados nessas lutas anti-opressão, também se tem algum nível de consciência. Então se enquadra dentro disso que eu estou aqui dizendo. Então ali se forma o germen daquilo que vai ser o movimento revolucionário. A partir desse nível de consciência de classe, então você vai ter trabalhadores organizados nos sindicatos, nos partidos, nas associações de bairro, nos coletivos, nesses nichos de luta anti-opressão organizados, em todos os espaços de luta. E quando se concatena esse nível de consciência que já existe nesses espaços, que estão sendo disputados internamente, surge então o Partido Revolucionário. Surge aquilo que vai ser o germe do Partido Revolucionário, que vai conduzir e vai fazer aquilo que eu falei antes. Ou seja, vai filtrar, vai organizar o debate. Quando eu falei aqui em centralismo ideológico, é disso, é a primeira vez que eu falei em centralismo, né? Já vou chegar lá no centralismo democrático. É disso, olha, qual é o fórum da discussão teórica? Como que se refina a teoria? Como que se faz a melhor interpretação? E dali se dá o norte para propaganda revolucionária. Compreendem? O esquerdismo, de maneira geral, ele desvia do centralismo, menospreza o partido. Ele acaba acusando, sei lá, de burocratização e por aí vai. E aí cai naquela prática estéril da autofagia pública a respeito da interpretação da obra marxiana. Só que isso é fruto do espontaneísmo, ou seja, da falta de um partido revolucionário de vanguarda. Então vamos discutir o partido. Deu para sacar aqui como é que a gente pode formar um partido, e esse partido não precisa ser, embora possa ser, filiado à institucionalidade liberal burguesa. Tá?
Mesmo que ele tenha essa aparência de ser um partido da burguesia, ele só vai ser o partido de vanguarda se ele não for. Então vamos discutir o partido, que é o fórum, né, para essas discussões teóricas. Então, vamos lá, mais uma anotação que eu fiz aqui. Importante. Formação de quadro paralelamente às massas. Repetindo, formação de quadros, ela acontece paralelamente às massas quando se tem um partido revolucionário de vanguarda. Então vejam, quadros se formam nas massas e no processo de amadurecimento formam-se estratos de trabalhadores por nível de consciência / estudo. Tudo isso acontece no interior do partido. Então, não há uma dicotomia, isso também é o Lenin que vai nos dizer ali, entre quadros e massas. Não há essa dicotomia. Porque os quadros se formam nas massas. Então é durante este processo de amadurecimento que vai começar a haver esses estratos de trabalhadores dentro do partido. Estratos em que sentido? Você vai ter uns mais evoluídos, em termos de manejo da teoria, e outros ainda não tanto. Só que nós não podemos pensar nesta evolução no interior do partido como algo mecanicista. Isso tem que acontecer de forma dialética, né? Uma troca. Então, o partido ele tem que buscar na base, mesmo os mais graduados, não gosto desse termo, mas aqueles que já estão mais amadurecidos neste processo dialético de desenvolvimento da teoria, de leitura, eles têm que estar o tempo todo buscando na base e voltando, e aprimorando de novo. Então, nesta dinâmica, se forma, então, um aprimoramento dos quadros em meio à massa. Então, isso é um processo de educação do povo que o partido faz. Então, reparem, é da dinâmica entre as massas e os quadros que se formam neste processo que se estabelece o centralismo partidário e o amadurecimento revolucionário no proletariado. Essa é a síntese do centralismo democrático. Você tem um processo onde você tem duas esferas que, entre elas, existe um movimento dialético. Uma esfera que é a esfera da discussão política, o fórum para estabelecimento da tática, e a outra esfera, que é a esfera de massas, da propaganda, que tem que ter um norte bastante claro. E há um movimento entre essas duas esferas dinâmico, permanente, que refina o desenvolvimento da estratégia revolucionária. Por isso que eu estou aqui dizendo desde o início que não há contradição entre massas e quadros dentro dos partidos. Tá? Então vejam, há uma dinâmica que eu chamo de dinâmica, vamos dizer assim, para dentro, e uma outra dinâmica que é para fora. Para dentro, então, né, dinâmica da contradição entre massa e quadros na formação e aprimoramento da teoria. Estabelecimento da tática. E para fora, o que a gente tem? Unidade. Se não houver unidade para fora, não se consegue aproveitar melhor os antagonismos no seio da classe burguesa. Porque se já é tão difícil passar por cima de toda a ideologia burguesa, que é munida dos espaços que são os aparatos de dominação ideológica. Imagina se nós não tivermos unidade de ação. Então, por isso, essa questão de para dentro e para fora. Isso é a síntese do centralismo democrático, tá? Pelo menos o meu entendimento. Porque, vejam, o objetivo do partido é fazer a revolução. Correto? Ele é a ferramenta para a revolução. Ele se forma no movimento revolucionário. Porque aí é um outro ponto. E aqui é a minha dose de otimismo para a live de hoje. Se há um movimento revolucionário, há uma revolução em marcha. E vejam só, minha gente, há um movimento revolucionário no Brasil. Há um movimento revolucionário no mundo. Nunca deixou de haver. Então,
há sim uma revolução em marcha. A condição para a revolução é a existência do capitalismo, de um movimento revolucionário que já existe há muito tempo. O que nós precisamos é organizar esse movimento. Então veja, esse movimento precisa se tornar um movimento de massas. Esse movimento se inicia com a vanguarda revolucionária organicamente formada. Vanguarda revolucionária, gente, só pode se formar de maneira orgânica. E há sim uma luz, há sim um movimento nesse sentido, sempre existiu e ele se renova, ele se oxigena. E nos momentos de maior antagonismo, como o que a gente está vivendo de 2008 no mundo, de 2013 no Brasil, de 2016 mais agudamente, de 2018 mais agudamente ainda, aparecem com mais frequência elementos com características dessa vanguarda revolucionária. Como eu disse, como Lenin nos ensinou, a classe trabalhadora, apesar da alienação, percebe a exploração e acaba se organizando. E dessa organização, que demanda já algum nível de consciência de classe, começa a se formar essa vanguarda revolucionária, este processo, este movimento revolucionário, que desemboca na formação de um partido revolucionário. Este é o ponto. Tem que desembocar, porque isso não vai acontecer espontaneamente. Percebem? Então temos que analisar que hoje esse partido pode nascer do movimento de vanguarda que se espalha por vários partidos burgueses, não só partidos, é aquilo que eu estava dizendo agora há pouco. Essas organizações da classe trabalhadora que sente a exploração, mesmo essas organizações sendo corrompidas. Tá? E claro, né? Essa vanguarda não está só nos partidos burgueses, ela também pode estar nos partidos não burgueses que já existem. Porque eu não estou dizendo aqui que a gente tem que formar um partido novo de vanguarda. Talvez um partido já existente, que não seja um partido burguês, pode se oxigenar e se transformar neste partido de vanguarda. Não se cria essas coisas da nossa cabeça. Essas coisas nascem dessas contradições do movimento real. Então vejam, analisar que hoje esse partido revolucionário de vanguarda, pode nascer do movimento de vanguarda, que é esse que nasce quando os antagonismos estão mais expostos, nasce o tempo todo, na verdade, que se espalha, ou seja, que está espalhado por vários partidos burgueses, várias organizações e também partidos não burgueses. Então, quando acontece a união dessa vanguarda, que representa este movimento revolucionário que eu disse que existe, e portanto sempre vai haver uma vanguarda revolucionária, é que nós vamos ter o partido revolucionário. Que é o que nós temos que fazer, pelo menos é o que eu estou aqui defendendo. Se a gente quer fazer algo concreto para rumar para a elevação do nível de consciência, que é a primeira coisa. Não tem como fazer revolução sem o nível de consciência, que é a primeira coisa, é a primeira tarefa. Então a gente já pode começar a se encaminhar para o fim, né? Que é isso, é o que fazer, né? Então, vamos lá. Já temos um movimento revolucionário. Eu não estou aqui precisando a dimensão dele, mas existe. Já temos uma vanguarda revolucionária. Também não estou aqui medindo a influência dessa vanguarda revolucionária na formação do movimento de massas, mas nós temos uma vanguarda revolucionária. O que falta fazer? Bom, falta formar um partido revolucionário. Ou fazer crescer um partido revolucionário, aí cada um interprete da maneira que quiser, cada um enxergue isso onde enxergar melhor por enquanto. Até que isso fique mais claro, a gente possa estabelecer como que vai ser a formação deste partido de vanguarda revolucionária. Que pode ser uma organização
que nem seja uma sigla partidária registrada lá no TSE. Desde que seja a organização que cumpra essas funções de partido de vanguarda revolucionária. Correto? Então nós temos que formar esse partido. Só que hoje, para fazer isso, tá? Não adianta a gente fazer exatamente como disse o Lenin lá, né? Que seria fundar um jornal para poder ajudar a explorar melhor as contradições no seio da burguesia. Mas nós temos que buscar o equivalente adaptado para o século XXI. Para nossa correlação de forças, onde se desenrola a luta de classes. Então vejam, é disputar com os meios de dominação ideológica burguesa a narrativa. Isso dá pra gente fazer. É isso que o Lenin nos disse para fazer lá atrás. E assim fortalecer a construção da elevação da consciência de classe. O primeiro passo a ser dado para se desenrolar todo o fio que desemboca na construção de um partido forte de vanguarda revolucionária que vai fazer essa orientação da propaganda revolucionária e assim acelerar a elevação do nível de consciência, que é sempre o objetivo, já que a gente quer fazer revolução, a gente tem que fortalecer todos os grupos que estão atuando nessa questão da disputa de narrativa. Né? Então, se o Lenin diz, vamos formar um jornal, não, nós vamos agora fazer algo equivalente a isso. Também, tá, gente? Não é porque eu tô dizendo que tem que fazer isso, que não existem outras tarefas a serem feitas ao mesmo tempo dessa. Mas aqui eu tô chamando a atenção para esse ponto, tá? É neste nível que eu tô trabalhando. Então, temos que trabalhar assim para fortalecer a elevação do nível de consciência de classe. Correto? Mais uma frase que eu escrevi aqui enquanto eu lia. Que é, vamos dizer assim, a conclusão disso que eu estava dizendo até agora. Ocupar os espaços de mídia, falar a língua do povo, explorar as contradições e, enquanto isso, afinar o discurso, estimular a dinâmica, quadros, massas, que eu estava falando há pouco, aprimorar a vanguarda e construir o partido que vai guiar a revolução e construir o poder popular. Acho que essa é a tarefa que eu estou aqui, vamos dizer assim, terminando o nosso precisamos falar de hoje enquanto conclusão de tudo que eu disse até agora. Né? Então, finalizando, né, gente? Juntando com o que eu disse lá no início, com a questão da minha autocrítica, que foi o ponto de partida dessa reflexão, de eu buscar de novo nas leituras e eu pensar no meu papel aqui enquanto propagandista deste movimento revolucionário que visa formar essa vanguarda revolucionária, este partido revolucionário. E dentro dessa minha posição aqui, eu não tenho nada diferente a fazer a não ser entrar nessa disputa para elevar o nível de consciência de classe. Então é disputa de narrativa, é ocupar essa posição de propagandista, de agitador, tentando aprimorar as leituras, a teoria e colaborar para que eu consiga, junto com todos os outros camaradas que estão na luta, vocês, militantes, como eu, cada um dentro daquilo que pode fazer, dentro da sua análise concreta da realidade, que é isso que eu estou aqui estimulando vocês a fazer. Quando eu disse, olha, eu comecei com uma autocrítica, mas, claro, não é centrado em mim o meu trabalho. O nosso trabalho, a nossa militância é sempre centrada num objetivo coletivo. Só que para buscar a melhor análise concreta da situação concreta, eu parti do nível mais raso de abstração, ou seja, o que eu estou vendo, qual é o meu lugar, o que eu posso fazer, faça isso também. Eu desenrolei aqui para vocês hoje nesse sentido de, olha, é a posição que eu vou ocupar. Há 6 anos atrás, quando eu comecei aqui, muito mais verde, com muito menos leituras, com muito menos orientação, a minha preocupação era ocupar um espaço e colocar coisas que não estavam sendo colocadas no viés da esquerda.
Essa disputa de narrativa que eu estou dizendo aqui para vocês. Então eu tinha que buscar lá nas leituras, por exemplo, da literatura da economia liberal, né, descontrapondo. Eu tinha que buscar dentro das próprias literaturas da esquerda liberal ou liberais progressistas, enfim, aquela coisa assim, que a gente é um caminho que eu trilhei. Então eu trabalhei muita coisa, fiz vídeo de muito jeito diferente. Hoje já há um movimento neste espaço aqui, neste flanco de disputa de narrativa, porque isso aqui é sim um aparato de dominação ideológica burguês que nós temos que disputar, que é um aparato que está dentro do campo da disputa de narrativa, enfim, né, da exploração desses antagonismos do seio da burguesia. Agora já eu vejo uma seara enorme de gente fazendo um trabalho que me ajuda, na verdade. Tem o meu amadurecimento ao longo desse processo. Então eu não preciso mais, não só não preciso, como não faço mais porque também amadureci, aprendi nesse processo todo, ocupar todos os espaços e estar fazendo vídeo. Não, agora eu posso começar a centrar melhor o meu trabalho, sabendo que tem muitos camaradas ocupando os espaços e fazendo essa disputa de narrativa. E trabalhar dentro daquilo que eu posso colaborar mais, que é a economia política, tentando decodificar a linguagem da economia liberal, que é essa dos jornalões, para a classe trabalhadora, com um viés crítico materialista, que expõe a luta de classe no meio de tudo isso. Então eu vou fazer isso e vou trabalhar às vezes mais no nível mais raso de abstração, falando coisas mais triviais, no nível ainda da economia liberal burguesa, mas sempre de maneira crítica, para elevar o nível de consciência da classe trabalhadora. Em outros momentos vou fazer coisas mais densas, para quem já está um pouquinho mais adiantado, mas buscar esse entendimento sem se desconectar. Ser um porta-voz ocupando aqui o espaço da economia política, da macroeconomia, da sociologia, da história, ou seja, as áreas que eu tenho mais estudo. Então eu adiantei bastante aqui o que é esse finalzinho, né? Mas o que eu coloquei aqui? Que eu vou buscar o meu posicionamento como propagandista desse movimento revolucionário, vou ajudar, portanto, a formar essa vanguarda e vou ajudar a formar esse partido. E, paralelamente, vou buscando elevar o nível de consciência, explorando as contradições, disputando com a burguesia a narrativa. Beleza, gente? Era isso que eu tinha pra gente hoje. Ficou bastante longo, tô aqui falando há praticamente 1 hora, acabou minha água. Tô num calorão aqui, tô suando, tô brilhando, mas foi com certeza um dos mais importantes que precisamos falar. Fica a dica de leitura, tá? Não só dessas 2 obras aqui do Lenin, tá? Mas de muitas outras, como eu disse, estava o tempo todo na minha frente e eu precisava fazer esse regresso a mim mesmo para buscar superar essa dicotomia entre teoria e prática e ajudar a quem me acompanha aqui a perceber isso e os perigos do esquerdismo. Porque o esquerdismo não é só aquela coisa de não votar, de não participar das instituições, do parlamento. Não, também é esse perigo do revolucionarismo. Onde a galera fica discutindo a cueca do Marx, ou qual era a melhor, a mais refinada interpretação, e o povo não entende, e aí tá falando lá pra meia dúzia de gente, não tem conexão nenhuma, é um bando de revolucionários sem povo. Sem massa, sem nada. É absolutamente estéril esse tipo de discussão. Absolutamente estéril. Se faz uma deturpação, né, do que é o refinamento da teoria revolucionária no fórum que não é adequado e cai-se sempre na autofagia. E o outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui também, eu só quero aqui pontuar para a gente poder encerrar por hoje, é essa questão que o movimento de vanguarda nasce nas organizações já estabelecidas. Essas organizações são os partidos burgueses, são as instituições burguesas, mas não só. Também são representadas pelas organizações das minorias que se organizam nas lutas anti-opressão. Então aquele revolucionarismo que gosta de dizer tudo é identitarismo, sabe? Não aproveita o potencial de formação de vanguarda revolucionária nesses seios, porque já há algum nível
É necessário que haja algum nível de consciência de classe para que essas pessoas se organizem nesses grupos. É lógico que esses grupos vão estar deturpados com a ideologia liberal, sem dúvida. Ora, todos os espaços estão. Cabe a gente disputar esses espaços. E por fim, só amarrando essas pontas, de todos esses que podem surgir nesses diferentes espaços que demandam já algum nível de consciência, é que deve sair disso algo superior, que é este partido revolucionário de vanguarda, que a gente precisa construir. Mas, como eu disse, não é de tudo tragédia, porque já há um movimento revolucionário, então já há uma revolução em marcha. O que a gente tem que fazer é direcionar isso para que isso de fato aconteça. Porque não vai acontecer a revolução a partir da espontaneidade da indignação da classe trabalhadora, nem da iluminação de marxistas estudiosos que detêm a melhor interpretação da obra de Marx. Não é assim que se faz revolução. Também não se faz revolução sem partido. Tá bom? Desculpe, mas aí nesse ponto, e aí sim eu encerro, a prática é o critério da verdade. E nenhuma revolução aconteceu, nenhuma revolução socialista aconteceu sem ser guiada por um partido revolucionário de vanguarda, formado de alguma maneira parecida com essa que eu tentei descrever aqui para vocês hoje. Tá bom, minha gente, meus amigos e amigas, meus camaradas? Era isso e até a próxima, até domingo, 21 horas. Até os próximos vídeos que vão rolar até o final da semana. Se você não deixou seu like, deixe seu like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se você pode ser um apoiador do canal, seja um apoiador do canal, porque afinal de contas, a gente não sobrevive de fotossíntese. Propagandista não consegue se manter aqui sem os pilas necessários para continuar existindo e continuar ralando, batalhando, estudando e ajudando todo mundo a construir esse futuro, esse sonho que eu tenho, que eu sei que vocês que estão aqui me assistindo têm também. Valeu? Até a próxima.